Olá, é um gosto estar consigo em mais um episódio desta série especial do Fórum Bíblico. Seja bem-vindo mais uma vez. E se nos tem acompanhado ao longo desta semana ou se está connosco pela primeira vez, ótimo, ainda vem a tempo. Eu sou o Artur Machado e agradeço a sua companhia aí desse lado. Continuamos a explorar os porquês da fé, com perguntas que tocam o centro da nossa existência e da nossa esperança. Hoje chegamos a um tema que marca o coração da mensagem cristã. Afinal, se há falhas, dor e distância entre o ser humano e Deus, será que precisamos de alguém que nos reconcilie? É por isso que nós vamos descobrir neste episódio, e a nossa pergunta de base é: porquê um Salvador? Numa entrevista concedida por Martin Heidegger a 23 de setembro de 1966, o famoso filósofo alemão pronunciou a conhecida frase: só um Deus nos pode salvar. Heidegger expressava assim a sua opinião que a técnica moderna e a racionalidade técnica tinham chegado a um ponto em que o pensamento filosófico humano já não era capaz de guiar a humanidade, ficando apenas como solução uma intervenção divina. A frase reflete o pessimismo do filósofo sobre o futuro da civilização técnico-científica. Heidegger insistiu que a entrevista só fosse publicada após a sua morte, que ocorreu a 31 de maio de 1976. Nessa entrevista, Heidegger argumentou que a tecnociência moderna tinha transformado o mundo num recurso manipulável, retirando o sentido de ser e lançando a humanidade num profundo niilismo. Ele acreditava que a capacidade destrutiva criada pela tecnologia era tal que os meios humanos de salvação se tinham esgotado. Ele acrescentou que a filosofia não era capaz de provocar uma mudança direta na situação atual do mundo. Por isso ele via o pensamento humano incapaz, por si só, de reverter o processo de desenraizamento da humanidade. No entanto, ao dizer que só um Deus nos pode salvar, Heidegger não estava necessariamente a pensar no Deus da Bíblia, mas a evocar um sagrado que pudesse resgatar o ser. A sua reflexão é importante para nós, porque as perspectivas hoje acerca do futuro da humanidade e da sua capacidade em resolver os problemas com que se confronta não são mais animadoras do que aquelas que existiam no tempo de Heidegger. Apesar dos progressos realizados pela ciência e pela tecnologia no domínio da saúde e que fazem com que a esperança média de vida seja uma das mais longas da história da humanidade, apesar do combate à erradicação da pobreza, dos esforços para haver um melhor acesso à educação, de se procurar ter uma maior consciencialização dos desafios ambientais, há desafios sérios com os quais a humanidade se confronta e que preocupam os especialistas. A 27 de janeiro de 2026, o Boletim dos Cientistas Atómicos, que mostra o risco que o nosso planeta enfrenta de uma catástrofe global, adiantou o ponteiro 4 segundos em relação a 2025. Neste momento, o relógio encontra-se a 85 segundos da meia-noite. As 4 principais razões que levaram a esse adiantar do relógio e a alertar a sociedade são as seguintes. A primeira é a ameaça nuclear, com o aumento das tensões entre países detentores da arma nuclear e a quebra de acordos sobre o controle de armas. A segunda são as alterações climáticas, ou seja, os fracassos sucessivos para se chegar a um acordo sobre as emissões com efeito de estufa, adicionado ao aumento de fenómenos climáticos extremos como secas, ondas de calor, tempestades violentas e muito repentinas. Em terceiro lugar, a desinformação e a inteligência artificial, ou seja, a ascensão meteórica da inteligência artificial que possibilita níveis de desinformação sem precedentes e que perturba o ecossistema global da informação, é um constante foco de tensões e é promotor de potenciais conflitos. E, finalmente, a instabilidade global. Os conflitos atuais que se desenrolam na Ucrânia e no Médio Oriente, com o consequente risco de escalada global, preocupam os especialistas. A estes riscos nós poderíamos adicionar outros, como o excesso da população, sobretudo nas regiões mais pobres do planeta, que juntamente com os conflitos militares gera vagas de imigrantes que procuram fugir da miséria e da violência, a possibilidade de um aumento exponencial de desemprego, com a robotização crescente e que coloca a problemática do que significa viver sem trabalhar. Num dos seus últimos livros, Anselmo Borges afirmou: a ameaça maior para a humanidade, na atualidade, tem que ver com o seu excesso de poder, de tal modo que, sem diálogo, sem uma mudança de paradigma, ela pode
eliminar-se. E um pouco mais à frente, o mesmo autor adverte: frente ao monopólio da razão instrumental, com o materialismo e o consumismo e o vazio existencial criado pela falta de sentido, questão decisiva para o futuro é a do debate à volta da finalidade humana e da transcendência. Quando Martin Heidegger proferiu a sua famosa frase "Só um Deus nos pode salvar", estava convencido que a solução para os graves problemas da humanidade não estavam nas mãos da própria humanidade. O que significa que, para ele, a humanidade não possui as capacidades necessárias para solucionar com sucesso os problemas com que se confronta. E esse sentimento não surgiu apenas no século XX com Heidegger. Ao longo da história da humanidade, a proposta de um Salvador tem sido veiculada pelas grandes religiões. Essa proposta fundamenta-se na ideia de que a humanidade se encontra num estado de limitação, sofrimento ou separação que não consegue resolver por si própria. Nas várias religiões existem figuras centrais que exercem a função de Salvador. Por exemplo, para o budismo, a vida é marcada pelo sofrimento causado pelo desejo e pelo apego a coisas impermanentes. No budismo não há um Salvador externo que perdoa pecados, mas sim guias salvadores que, tal como Buda, mostram o caminho para a libertação do ciclo de renascimentos e o alcance do Nirvana. A figura de Maitreya aparece como o guia que ensinará os princípios budistas para levar a humanidade à libertação. Também no hinduísmo, a necessidade de salvação justifica-se pelo facto da alma estar presa a um ciclo contínuo de nascimento e de morte regido pela lei do karma, ou seja, a lei da causa e efeito. A intervenção divina aparece sob a forma de avatares que descem ao mundo para restaurar a ordem cósmica e ajudar o crente a alcançar a união com o divino. Kalki, o 10º e último avatar do Deus Vishnu, está profetizado a aparecer no final da era atual, montado num cavalo branco para destruir o mal, restaurar a ordem cósmica e a virtude. O Islão assinala que o ser humano é propenso ao esquecimento e ao erro e por isso precisa de orientação divina para viver de acordo com a vontade de Allah. A salvação é alcançada através da fé e de atos como os que fazem parte dos 5 pilares. Fé, oração, ou seja, orar 5 vezes ao dia, jejum, a prática da caridade e a peregrinação, fazer a peregrinação a Meca uma vez na vida. No Islão, a figura do Mahdi aparecerá no fim dos tempos para restaurar a justiça e a religião verdadeira no mundo. Também se menciona Isa, Jesus, que apoiará Mahdi na luta contra o falso Messias. O judaísmo evoca a necessidade de um Salvador perante a restauração da justiça no mundo e a redenção de Israel perante Deus. O Messias é esse Salvador, que trará uma era de paz universal, reconstruirá o templo, reunirá o povo salvando da opressão política e espiritual. Também na Bíblia se menciona a ideia de um Salvador. No livro do profeta Isaías, nós encontramos a seguinte expressão, em Isaías capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O especialista do Antigo Testamento, Klaus Westermann, ao falar da concordância que existe tanto no Antigo como no Novo Testamento sobre um Salvador exterior à humanidade, vai afirmar: no Antigo, como no Novo Testamento, é estabelecido em primeiro lugar que Deus é o Salvador. Nenhuma interpretação particular é necessária para determinar esse facto. Ele é absolutamente independente da maneira pela qual compreendemos as relações entre os dois testamentos. Estamos em presença de um facto incontestável. O Deus que salva tem um significado central no Antigo como no Novo Testamento. Basta termos à nossa mão uma concordância para, numa pesquisa rápida, percebermos que, na verdade, toda a Bíblia menciona a necessidade de um Salvador. Vou apenas citar uma passagem das muitas que o Novo Testamento contém acerca de Jesus como Salvador da humanidade. A Epístola de Tito, no capítulo 1 e no versículo 4, onde Paulo salienta: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O relato bíblico mostra que Deus salva as pessoas de várias realidades negativas. Em primeiro lugar, Deus salva daqueles que colocam as pessoas em perigo, e isso inclui os maus, os violentos, os sanguinários, os perseguidores, os enganadores e os inimigos. Em segundo lugar, Deus salva de pessoas difíceis ou perigosas. Estas podem incluir problemas gerais, aflições, tribulação, violência, doenças, medos e até da morte.
Em terceiro lugar, a Bíblia menciona que Deus salva a humanidade do seu estado de pecado. Aqui, a Bíblia fala da condição de perdido do ser humano, das próprias transgressões que cometemos ou do domínio do mal. Ao mencionar estes diferentes aspectos, o que a Bíblia pretende sublinhar é que Deus é aquele que salva a humanidade, tanto dos problemas cotidianos que ela enfrenta, como da causa de todos esses problemas, que é a condição pecadora da humanidade. As guerras, os problemas económicos, o desregular da ação humana sobre o ecossistema em que vivemos, tudo isto tem uma causa profunda. Nós já tivemos esta semana a oportunidade de ver na quarta sessão que o ser humano teve uma vontade refletida e determinada de se tornar independente de Deus, de querer ser autónomo, de querer viver segundo as suas próprias regras, de querer, no fundo, ser Deus. Essa ação deu-se no Jardim do Éden, com Adão e Eva. A essa vontade e decisão a Bíblia chama pecado. Desta separação inicial do ser humano para com Deus, advieram todos os problemas grandes e pequenos com que a humanidade se confronta, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, e que têm vindo a tornar-se cada vez mais difíceis de resolver. O pecado é essa revolta contra Deus que afeta toda a humanidade. A Bíblia menciona que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, mas após se ter separado de Deus, é mencionado que Adão gerou um filho à sua semelhança. É por essa razão que o apóstolo Paulo afirma na Epístola aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia qualifica o pecado como uma revolta, como uma decisão interior que atinge a totalidade da humanidade. Se o ser humano pudesse remover por si só a causa inicial, poderia resolver todas as outras situações com as quais ele ainda hoje se confronta. O apóstolo Tiago mostra como os nossos problemas exteriores têm uma causa interior. Ele diz o seguinte no capítulo 4 e no versículo 1 da sua epístola: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Sem que a causa interior seja tratada, os problemas continuam. Ora, o profeta Jeremias mostra essa impossibilidade do próprio ser humano resolver o seu mal-estar interior. No capítulo 13 e no versículo 23 do seu livro, Jeremias faz uma questão. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Uma boa parte das pessoas tem a tendência a ver o pecado como um ato. Porém, a Bíblia mostra que o problema do pecado não se resume aos atos que praticamos, mas é mais profundo do que isso. A causa dos nossos atos reside nos nossos pensamentos interiores, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, no fundo, na nossa natureza. Emil Brunner mostra bem o problema quando ele diz o seguinte: através do pecado, o ser humano é o seu próprio prisioneiro. Ele deixou-se enredar pelo pecado de tal forma que já não consegue escapar. A Bíblia confirma que o ser humano se encontra num estado de incapacidade para resolver por si só o seu principal problema interior e, por consequência, os problemas que daí advêm. É preciso alguém exterior a si que possa vir libertá-lo desse estado em que a humanidade se encontra. Já que nós falamos desse alguém exterior que vem para libertar, eu faço aqui um rápido parênteses para propor um recurso para o ajudar a conhecer melhor o plano da salvação. Desta vez é um pequeno livro, um manual, na verdade, chamado Histórias de Esperança, que através de 15 histórias da vida de Jesus o vai guiar através de grandes temas da Bíblia. Peça este manual e nós vamos enviá-lo para si de forma gratuita, claro. Já sabe, basta enviar uma mensagem, neste caso, com o nome Histórias de Esperança, para o número 933-939291. Voltamos ao nosso tema para olharmos agora para a ação do Salvador. A Bíblia compara o estado de pecador do ser humano ao estado de escravidão. Ora, justamente, o ato que no Antigo Testamento serve de paradigma para explicar a salvação de Deus é a libertação de Israel do estado de escravidão a que estava sujeito no Egito. Ainda há pouco nós citámos o profeta Isaías, que afirmava que não havia mais ninguém senão Deus como Salvador. O profeta Oséias aplica essa expressão à libertação operada por Deus através do Êxodo. No capítulo 13 e no versículo 4 do seu livro, Oséias menciona o seguinte: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim,
porque não há Salvador senão eu. A libertação de Israel, através do poder de Deus, constituiu o centro da fé do povo de Israel. E por isso, esta história de libertação foi contada na lei, celebrada nas diferentes festas e cantada nos cânticos dos salmos. O poder salvador de Deus manifestado no Êxodo foi de novo concretizado quando Deus voltou a trazer o seu povo do cativeiro de Babilónia, onde esteve durante 70 anos, após a queda de Jerusalém em 586 a.C. No Novo Testamento, a salvação proporcionada através de Jesus é dada através de relatos que seguem o padrão da libertação do Êxodo. É mencionado, por exemplo, o número 40, que relembra os 40 anos de passagem pelo deserto. Jesus é chamado meu filho, tal como Deus chamou Israel meu filho. E a morte de Jesus é descrita em termos de cordeiro pascal. Assim, o Êxodo é o grande evento da salvação antes da vinda de Cristo à Terra. A salvação proporcionada por Deus através do Êxodo e que se referia a um acontecimento passado da vida de Israel, dava sentido agora no presente daquele povo e inspirava o seu futuro com a promessa da libertação do pecado e a vitória final sobre o mal. No Novo Testamento, Jesus é o Salvador. O seu próprio nome testemunha desse facto. O nome Jesus significa Salvador. Quando o anjo explica a José a gravidez de Maria, diz qual o nome que se há de dar ao menino. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21, é dito: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como bem o explica George Knight, um dos principais focos da obra de Jesus no Evangelho de Mateus é libertar o seu povo do domínio do pecado sobre as suas ações diárias. Jesus veio para vencer, capacitar e ajudar-nos a vencer o pecado nas nossas vidas. E isso acontece em 3 níveis. Em primeiro lugar, através da sua vida sem pecado e da sua morte na cruz, Jesus salva o seu povo da penalidade do pecado. O Novo Testamento é muito claro acerca da vida sem pecado que Jesus levou. Ele próprio disse que tinha guardado os mandamentos do seu Pai e que permanecia no seu amor. Na última oração que Jesus fez com os seus discípulos, disse que tinha glorificado o nome do Pai ao consumar a obra que ele lhe dera para fazer. Essa tinha sido a falha de Adão e Eva. Deus deu-lhes como obra a proteção do jardim do Éden e um mandamento: não comerem de determinada árvore do jardim. E eles falharam nesse propósito. Tal como o apóstolo Paulo assinalou na sua epístola aos Romanos, a diferença entre Adão e Jesus está justamente na obediência total de Jesus à vontade de Deus. Por causa dessa obediência, a vida eterna que existe em Jesus é assegurada a todo aquele que o aceitar como seu Salvador. O apóstolo Paulo confirma que a consequência do pecado é a morte. Ao escrever na Epístola aos Romanos, a célebre passagem de Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em segundo lugar, tal como mencionámos, Jesus salva o seu povo do poder do pecado nas vidas diárias. Norman Gully afirma a este propósito o seguinte: uma vez que o pecado é mais que um ato, Cristo não veio para salvar os seres humanos apenas do pecado, mas também das naturezas pecaminosas. Essa salvação traduz-se na substituição que Jesus opera ao justificar os que o aceitam, não em função daquilo que eles fazem, mas em função da sua vida sem pecado. Esse ato de justificação tem como uma das suas consequências colocar de novo o ser humano em comunhão com Deus, alinhado com a perspectiva de Deus. Isso conduz a que o ser humano seja liberto da influência do pecado, isto é, que pelo poder de Deus e através de uma nova relação com a sua palavra e na compreensão da sua vontade, não queira mais viver para fazer a sua própria vontade humana, mas sim a vontade de Deus. E Paulo sublinha isso em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E, finalmente, Jesus salva o seu povo da presença completa do pecado. Isso apenas acontecerá na sua segunda vinda, quando Jesus vier para eliminar o mal da face da terra e renovar todas as coisas. A Bíblia fala dessa transformação final em que tanto os mortos que procuraram em vida fazer a vontade de Deus, quanto os que estiverem vivos, nessa altura passarão por uma profunda transformação das suas naturezas, de modo a refletirem a natureza humana sem pecado, que era a natureza de Adão e Eva.
Assim chegamos à resposta da nossa pergunta de hoje. Porquê um Salvador? Porque na sua condição atual, o ser humano não consegue resolver as questões interiores e exteriores que resultam da sua condição de ter quebrado o seu relacionamento com Deus. Não tendo os meios de restaurar por si só essa relação, o ser humano ficou dependente de um ato exterior da parte de Deus. Um ato que pudesse anular os efeitos nefastos que o pecado coloca, tais como o desequilíbrio, tanto na relação interior de cada ser humano, que se concretiza nas divisões e concretizações que se originam em cada pessoa, como nas relações disfuncionais com a natureza e com os outros seres humanos. Esses desequilíbrios são visíveis tanto a nível pessoal como a nível da sociedade. A Bíblia corresponde à expectativa de Martin Heidegger e afirma sem equívocos que Deus realmente quer, deseja e pode salvar o ser humano. Concluo com uma citação de Norman Gully, que resume a obra de salvação de Jesus Cristo. Ele diz assim: é a relação quebrada entre Deus e os humanos que constitui o abismo que Cristo atravessou, não para entrar Ele próprio nessa relação quebrada, mas para construir uma ponte, para unir a divindade e a humanidade em si mesmo. E depois, a sua vida, morte e ministério pós-ressurreição visam salvar a humanidade para que esta possa pertencer a uma sociedade sem pecado, do lado de Deus. Aproveitar a solução que a Bíblia nos oferece é a única alternativa e solução aos problemas que nós enfrentamos. Podemos até perguntar-nos porquê. Porque verdadeiramente apenas Deus nos pode salvar. E é dessa salvação dada por Jesus Cristo na dádiva da cruz que nós vamos ouvir a Flávia cantar. Aproveite este momento de inspiração. É justo que eu esteja aqui, pregado para morrer de dor, ladrão fora da lei, bandido, sempre fui e sou. Na cruz ao lado, entretanto, a suplicar um pouco d'água, sem mágoa, sem culpa, Jesus morre aos poucos como eu. Desfigurado olha para mim, sua dor parece bem maior. Dos olhos turvos e embaçados brota compaixão. Parece até que me conhece, que há muito tempo me esperava. Oh, quando entrares no reino, lembra-te de mim, Jesus. Essas dores que trago a mais são os pecados do mundo em mim. Toda a ira do Pai se faz justiça em meu peito. Morro assim de braços abertos por meu povo abraçar. Mais um pouco e já não me verás numa cruz ao quebrado assim. Te perdoo e te dou minha justiça e pureza. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
É uma bênção saber que Jesus nos assegura a salvação e que Ele está ao nosso lado nas nossas fraquezas. Ore comigo enquanto eu agradeço a Deus por este dom maravilhoso. Nosso bondoso Deus e nosso Pai que estás nos céus, realmente nós não nos podemos salvar da situação que nós próprios criamos. Mas Tu podes, Tu queres, Tu tens essa capacidade e Tu tens essa vontade. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos pela disponibilidade de que em Jesus Cristo Tu mostraste de realizar a nossa salvação. Ajuda-nos a podermos apropriar-nos dessa oportunidade, para podermos também desfrutar não apenas das alegrias futuras que ela trará, mas também da esperança e da confiança presente que ela pode trazer à nossa vida. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Antes de sairmos, deixar-lhe um convite muito especial. Aqui no ecrã pode ver neste momento um QR Code para onde pode apontar o seu telemóvel ou simplesmente ir ao endereço semanaespecial.novotempo.pt. Se estiver no YouTube, então pode aceder ao link que colocamos no chat e seja qual for o caminho, vai encontrar uma página com várias opções que podem ser úteis para si. Temos informações que lhe podem interessar, temos ofertas especiais ao seu dispor, temos a possibilidade de nos enviar questões e algum pedido de apoio. Basta aceder através do QR Code deste site. Vou relembrar, semanaespecial.novotempo.pt ou do link no seu YouTube. Estamos a caminhar a passos largos para o fim. Amanhã regressamos, se Deus quiser, pelas 21 horas, para responder à pergunta: porquê uma igreja? Por agora, deixe-se ficar aqui pela Novo Tempo, que não vai querer perder já a seguir o programa Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves, que nos vai falar sobre a dor crónica. Até amanhã, se Deus quiser.